A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos compartilhar a história de Jacó. A história de Jacó, narrada nos capítulos 25 a 49 do livro de Gênesis, é uma das mais ricas e detalhadas do Antigo Testamento. Ela abrange desde o seu nascimento até sua morte, incluindo importantes temas como a busca pela bênção, o engano, o arrependimento e o crescimento espiritual. Jacó é neto de Abraão, filho de Isaque e Rebeca e o terceiro dos patriarcas do povo de Israel. Antes de começarmos, te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like e compartilhe o vídeo. No final da história estaremos orando por você. Deixe seus pedidos de oração. Amém? O nascimento e infância de Jacó. Jacó nasceu em uma circunstância única. Sua mãe Rebeca era estéril, mas após Isaque orar a Deus, ela concebeu gêmeos. No ventre, os dois filhos lutavam e Rebeca, angustiada, consultou a Deus, que lhe disse que duas nações estavam dentro dela e que o mais velho serviria ao mais novo. Está escrito em Gênesis 25, 23. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó veio logo atrás, segurando o calcanhar do seu irmão, um sinal que prenunciava a disputa que havia entre eles. Jacó cresceu como um homem quieto, preferido por sua mãe, enquanto Esaú, um caçador e homem do campo, era o favorito de seu pai Isaque. A tensão entre os dois irmãos aumentaria à medida que a questão da primogenitura, que é o direito do filho mais velho, se desenvolvesse. A primeira reviravolta importante na vida de Jacó ocorre quando ele compra o direito de primogenitura de Esaú. Um dia, Esaú voltou cansado da caça e pediu a Jacó um pouco de ensopado de lentilhas que ele estava preparando. Jacó ofereceu a comida em troca do direito de primogenitura. E Esaú, sem dar valor à importância espiritual e material desse direito, a aceitou. Está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 34. Embora pareça uma transação simples, isso marcaria o destino dos dois irmãos, pois a primogenitura incluía bênçãos especiais como liderança familiar e herança de terras. Anos depois, quando Isaque estava velho e com a visão debilitada, Rebeca, mãe de Jacó, conspirou para que ele recebesse a bênção que Isaque planejava dar a Esaú. Rebeca preparou Jacó para enganar seu pai, cobrindo-o com peles de animais para imitar a pele peluda de Esaú e preparando uma refeição que Isaque pedira. Jacó se aproximou de seu pai, fingindo ser Esaú, e Isaque, sem perceber o engano, deu a ele a bênção da primogenitura, que incluía prosperidade, domínio e a promessa de ser uma bênção para outras nações. Está escrito em Gênesis capítulo 27, versículo 1 ao 29. Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, ficou furioso e planejou matar Jacó. Para salvar seu filho, Rebeca enviou Jacó para viver com seu irmão Labão em Harã. Está escrito em Gênesis capítulo 27, versículo 41 ao 45. A caminho de Harã, Jacó parou para descansar em um lugar chamado Luz, onde teve uma visão extraordinária. Ele sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e anjos subiam e desciam por ela. No topo da escada, o próprio Deus estava, e ele reafirmou a aliança que havia feito com Abraão e Isaque, prometendo a Jacó a terra onde ele estava e uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Está escrito em Gênesis capítulo 28, no versículo 10 ao 15. Ao acordar, Jacó ficou impressionado e disse: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia.
Está escrito em Gênesis capítulo 28, versículo 16. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, e fez um voto ao Senhor dizendo que se Deus o protegesse e trouxesse de volta em paz, ele o serviria e consagraria aquele lugar a ele. Ao chegar a Harã, Jacó encontrou com Raquel, filha de seu tio Labão, e se apaixonou por ela. Ele concordou em trabalhar 7 anos para Labão em troca de se casar com Raquel. No entanto, no dia do casamento, Labão enganou Jacó e deu-lhe sua filha mais velha, Leia, em vez de Raquel. Jacó só percebeu o engano na manhã seguinte, mas Labão justificou dizendo que era costume casar a filha mais velha primeiro. Jacó então trabalhou mais 7 anos para poder casar com Raquel. Está escrito em Gênesis capítulo 29, versículo 15 ao 30. Jacó passou a ter filhos com Leia, Raquel e com as servas dela, Bila e Zilpa. Esses filhos se tornaram os antepassados das 12 tribos de Israel. Leia deu à luz a Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Raquel, que inicialmente era estéril, mais tarde deu à luz José e Benjamim. Das servas nasceram Dan, Naphtali, Gade e Asser. Está escrito em Gênesis capítulo 29 ao 30. Apesar das dificuldades e manipulações de Labão, Jacó prosperou. Deus abençoou Jacó grandemente, multiplicando seu rebanho, e após muitos anos ele decidiu retornar à terra de seus pais. Está em Gênesis capítulo 31, versículo 1 ao 16. Antes de partir, Jacó e Labão fizeram uma aliança de paz, erguendo um pilar de pedras como testemunha de seu acordo. Está em Gênesis capítulo 31, versículo 44 ao 55. A caminho de Canaã, Jacó temia o reencontro com seu irmão Esaú. Ele orou a Deus pedindo proteção e enviou presentes à frente para apaziguar Esaú. Na noite antes do encontro, algo extraordinário aconteceu. Jacó lutou com o homem até ao amanhecer. Ao final da luta, o homem tocou a coxa de Jacó, deslocando-a, mas Jacó se recusou a desistir até receber uma bênção. O homem então disse a Jacó: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Está em Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 28. A luta representava tanto sua perseverança quanto sua transformação espiritual. No dia seguinte, Jacó encontrou Esaú. Surpreendentemente, em vez de vingança, Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçando e perdoando. A reconciliação dos irmãos foi um momento marcante de cura familiar e perdão. Está em Gênesis capítulo 33, versículo 1 ao 11. Jacó e sua família se estabeleceram em Canaã, onde ergueu altares a Deus. Porém, a vida de Jacó foi marcada por desafios familiares. Sua filha Diná foi desonrada por Siquém, filho de um príncipe local, e seus irmãos, Simeão e Levi, vingaram-se, matando todos os homens daquela cidade. Está em Gênesis capítulo 34. Isso trouxe problemas para Jacó, que temia represálias das nações vizinhas. Mais tarde, Raquel, a esposa amada de Jacó, morreu ao dar à luz seu filho mais novo, Benjamim. Está em Gênesis 35, 16 ao 20. Essa perda foi profundamente dolorosa para Jacó. Outro momento crucial da vida de Jacó envolve seu filho José. José era o filho da favorita de Jacó, pois era o primeiro filho de Raquel. Isso causou inveja entre seus irmãos, que venderam José como escravo para o Egito e enganaram Jacó, fazendo-o acreditar que seu filho havia sido morto por um animal selvagem.
Está em Gênesis capítulo 37. Jacó ficou inconsolável por muitos anos. Anos depois, durante uma grande fome, Jacó enviou seus filhos ao Egito para buscar alimento. Foi então que eles descobriram que José havia se tornado um alto governante do Egito. E José se revelou a eles. A família de Jacó se reuniu no Egito e José cuidou de seu pai nos últimos anos de sua vida. Está em Gênesis capítulo 46 ao 47. Jacó viveu seus últimos anos em paz no Egito. Antes de morrer, ele abençoou seus filhos e seus netos, Efraim e Manassés, filhos de José. Jacó fez uma profecia para cada um de seus filhos, destacando o destino de suas tribos futuras. Ele pediu para ser enterrado na caverna de Macpela, em Canaã, onde estavam sepultados Abraão, Sara, Isaque e Rebeca. Está em Gênesis capítulo 49. Jacó morreu com 147 anos e seus filhos cumpriram seu desejo, levando seu corpo de volta a Canaã para ser sepultado na terra prometida. A história de Jacó é de um homem que começou sua vida como um enganador, mas que foi transformado pelo encontro com Deus. Deus não apenas o abençoou, mas também o transformou em Israel, o patriarca de uma grande nação. Sua luta com Deus simboliza a luta que todos nós enfrentamos em algum momento. O desejo de controle versus a necessidade de entregar nossas vidas a Deus, através da oração, fé e submissão à vontade divina. Jacó foi abençoado e se tornou um exemplo de como Deus pode transformar qualquer pessoa, independentemente de seus erros e passados. Assim como Jacó, somos chamados a buscar o encontro com Deus. Não importa o que tenhamos feito ou por quais lutas passamos, Deus está sempre pronto para nos abençoar e nos transformar, se estivermos dispostos a nos aproximar dele com humildade e fé. Que a história de Jacó nos inspire a persistir na oração, confiando que Deus está presente em cada passo de nossa caminhada. Amém? Convido você a se unir em oração. Feche seus olhos se você puder. Senhor Deus, Todo-Poderoso, assim como fizeste com Jacó, transforma nossas vidas, mesmo em meio às nossas fraquezas e falhas. Nós confiamos que o Senhor pode nos moldar para o teu propósito. Nos ajuda a lutar em oração, sem desistir, até que possamos ser renovados e abençoados pelo Senhor. Assim como transformaste a vida de Jacó em meio às suas lutas, pedimos que nos ajude a enfrentar nossos desafios com fé. Seja na enfermidade, nos conflitos familiares, nas lutas espirituais ou nos sofrimentos diários. Confiamos que o Senhor está conosco. Dá-nos força e coragem para perseverar, assim como Jacó não desistiu até receber a sua bênção. Que possamos encontrar em Ti vitória e renovação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Vamos finalizando mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.